Olá, meus amigos, aqui de novo Ana Lotus no canal Onda de Luz. Bem, eu agora resolvi falar sobre a questão da doença e da saúde, da vida e da morte, que eu acho que é uma coisa que mexe com todo mundo, não é? Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte, que a responsabilidade da saúde está na mão de cada um. Não adianta você ir no médico e querer colocar a responsabilidade da sua vida na mão do outro. Porque a responsabilidade da sua vida cabe somente a você, está nas suas próprias mãos. Porque o que é a doença? A doença é o nosso corpo falando, gritando, dizendo, olha, você está fazendo uma coisa errada, eu não estou gostando. Então, o que você tem que fazer? Mudar. Então, é aí que a gente começa os processos de cura. Então, número 1, a primeira coisa do processo de cura é a responsabilidade sobre o seu corpo e a sua vida. É você decidir se você realmente quer viver. É você fazer um pacto com a vida. Então, esse pacto, a vida é movimento. A vida é transmutação o tempo todo. Então, desde a hora que a gente nasce, a gente já começa a morrer um bocadinho. Por quê? Porque são os processos degenerativos. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estar sempre improve. Então, a vida é energia, é movimento, e luta, e crescimento, isso é a vida. Quando o ser, vamos dizer, porque não é só o ser humano, a árvore, ela também fica velha, é ou não é? Então, quando o ser começa a envelhecer, ele começa a diminuir a luta por estar vivo. Então, viver é uma eterna luta, é um movimento constante. Porque quando a gente começa a diminuir esse movimento, quando os nossos canais de energia começam a ficar bloqueados, você começa a ficar frio, então você está começando a morrer, né? Então a primeira coisa para uma cura, Frodo, vem. A primeira coisa numa cura é você, número 1, fazer um pacto com a vida. Você, sabe, ter aquela conversa interior mesmo com você e dizer, você quer viver ou você não quer viver? Se você quer viver, você vai ter que arregaçar a manga e trabalhar muito. Então, esse é o pacto com a vida, é trabalho. Número 2 é a responsabilidade, que não está na mão de ninguém. Ninguém vai fazer nenhuma cura milagrosa que vai te curar, só você mesmo. É você que vai ter essa responsabilidade. Número 3 é a sua capacidade de mudança. Então, na medida em que você tem a capacidade, que você é aberto à mudança, que você é disposto a mudar, se você não tem preguiça. Então, as pessoas falam muito de medo, mas o medo está extremamente ligado à preguiça, eu acho. Entendeu? Porque é muito confortável ter medo. Porque você tira a responsabilidade das suas mãos. Eu tenho medo. Tá? Então, assim, então a terceira parte é essa, é arregaçar as mangas e trabalhar. A quarta coisa é que a medicina chinesa, por exemplo, diz que o tempo que você demora para construir a tua doença é o tempo que você vai demorar para você se curar. E é verdade, é verdade. Então, assim, nenhuma doença acontece da noite para o dia, a não ser um desastre automóvel, uma coisa assim inesperada. Mas as doenças degenerativas, elas são construídas ao longo dos anos. Eu acho até que o ser humano, por ser um corpo tão... uma máquina tão sutil e complexa e delicada, ela é até muito forte, porque eu vou te contar, aguentar o rojão, aguentar o mal que nós todos fazemos no nosso corpo, olha, eu vou te contar, ele é mesmo próprio forte. Então,
é saber que o processo de cura é uma coisa longa, é uma coisa holística. Então, o que é holístico? Não é só um remédio, é uma série de pequenas coisas, é um complexo de coisas, porque o corpo é holístico, por isso ele é complexo, porque ele é formado de um monte de pequenas coisas, e todas essas pequenas coisas interligadas é que geram a vida. Então, qualquer processo de cura, ele vai ter... Volto novamente a citar a medicina chinesa, cuja qual eu admiro muito, que sempre faz um plano, uma estratégia de tratamento. Então, você vai atacar a causa da sua doença e você vai atacar os sintomas. Porque o que essa medicina tradicional porcaria faz, ela só combate os sintomas, porque lógico, ela tem interesse que você esteja doente, porque ela ganha dinheiro com a tua doença. Então, na verdade, ela não quer te curar. E então, assim, ela não é holística. Então, o que você vai fazer? Você vai... É uma série de coisas. Então, começando pelo quê? Em primeiríssimo lugar, o que você bota dentro do seu corpo. Então, a sua alimentação. É que nem um carro. Um carro tem gasolina, não é? Então, tem que ver o tipo de gasolina que você está usando no seu carro. Porque senão o carro fica enferrujado e pifa. É simples, entendeu? Então, você tem que, em primeiro lugar, ver a alimentação. Você tem que ver a água que você bebe. Você tem que ver o ar que você respira, incluindo o cigarro. Como a água que você bebe, incluindo a bebida alcoólica. Então, assim, o café. Então, primeira coisa é dar uma limpada na alimentação. Depois, combater o estresse. E como a gente combate o estresse? Construindo ilhas de meditação e paz. Nem que seja uma vez por dia, com banho de sal, ou fazendo uma meditação mesmo, ou fazendo um qigong, ou rezando um terço na igreja, nem que seja por 15 minutos. Então, assim, qualquer coisa que faça você parar, dar um tempo e você ficar dentro com você mesmo, dentro de você. Você entrar em contato com o seu mundo interior. Outra coisa que eu também acredito muito, que contribui muitíssimo nos processos de cura, é a reza. A reza, o que a reza constrói? A reza fortalece o nosso pacto com a vida. Porque ela é afirmativa. Todas as rezas, não interessa quais são, católicas, protestantes, seja lá qual for, elas são mantras afirmativos de pacto com a vida, de conexão com as energias cósmicas que são a origem da nossa vida, não é? Então, assim, a reza, eu acho que é outra coisa que é muito importante para nos fortalecer emocionalmente no processo de cura, tá bom? Bom, eu já estou com um vídeo grande demais, já está 8 minutos. Nossa, depois eu faço outro falando sobre o mesmo tema, ok? Namastê, bye!